Olá pessoal, nós vamos começar a nosso curso de C Sharp. Nessa primeira aula a gente vai fazer uma introdução sobre o C Sharp e configuração. Antes de tudo, para conseguir acompanhar esse curso, precisa ter conhecimento de lógica de programação, preferencialmente uma linguagem semelhante ao C, porque C Sharp tem várias estruturas parecidas com o C, e também conhecimentos básicos de estruturas de dados. O que é C Sharp? C Sharp é uma linguagem considerada de programação orientada a objetos modernas, ou pode ser chamada também de multiparadigma, porque além de orientação a objeto, dá para utilizar outros paradigmas. A gente vai falar sobre o que é orientação a objetos em algumas aulas mais à frente. Ela é uma linguagem das mais utilizadas do mundo, desenvolvida pela Microsoft, e para se desenvolver na linguagem C Sharp, a gente utiliza como base o chamado .NET Framework. Mas o que seria esse .NET Framework? Ele é uma plataforma de desenvolvimento composta por ferramentas, linguagem de programação, bibliotecas de código para o desenvolvimento de aplicações. A própria Microsoft considera que as ferramentas fazem parte desse ambiente do .NET Framework, mas a maioria dos lugares vocês vão ouvir falar apenas de linguagem de programação e bibliotecas de código que são utilizadas, elas servem como base, como arcabouço para poder desenvolver aplicações no .NET Framework. No nosso caso, a linguagem de programação que a gente vai estar utilizando é o C Sharp. E hoje em dia a gente tem o .NET Core, então vocês fazendo pesquisa na internet, vocês podem se deparar com esse termo .NET Core. O que é o .NET e o que é o .NET Core? .NET foi a implementação original da Microsoft para a criação de sites, serviços, aplicações desktops específico para ambiente Windows. Então, as linguagens de programação e as bibliotecas do .NET elas funcionavam apenas em ambiente Windows. Alguns anos atrás, a Microsoft lançou o .NET Core. O que seria o .NET Core? É a implementação multiplataforma e open source do .NET. Então, a ideia aí é ter o .NET C de código aberto e também rodar em outras plataformas além do Windows. Então, hoje em dia, o .NET também roda em Linux e em macOS. Como é que é a arquitetura do .NET? O .NET e o .NET Core aqui. Aqui, quando eu falar .NET, eu vou estar falando .NET Core, que a gente vai utilizar o .NET Core nessa disciplina. Então, ele é formado basicamente pela CLR, que é a Common Language Runtime, que é parecido com a JVM, a máquina virtual do Java. Ela é a máquina virtual que ela é responsável por executar a aplicação naquele sistema operacional, naquela máquina que ele estiver rodando. E ele também é composto por bibliotecas que trazem várias funcionalidades que os programadores utilizam para o desenvolvimento de suas aplicações. Basicamente, como é que funciona e resumidamente o fluxo de execução de uma aplicação .NET? Então, as aplicações .NET elas podem ser escritas tanto em C Sharp, que é uma das linguagens inclusas, ou F Sharp, ou Visual Basic, ou tem algumas outras hoje em dia que eu acho que ele também aceita. Mas essas aqui são as padrões que vêm junto com o .NET Framework. Então você escreve seu código-fonte em C Sharp, que vai ser o nosso caso. Ele vai ser compilado em uma linguagem intermediária que é que vai ficar guardada. Essa linguagem intermediária, nesse caso aqui, é semelhante para quem vem do mundo Java ao bytecode. É uma linguagem de máquina intermediária. Essa linguagem intermediária, normalmente, aqui ela vai ser uma extensão .dll ou uma instrução ou uma extensão exe.
Quando vai rodar essa aplicação, a minha CLR, que é a minha máquina virtual, ela vai pegar esse código intermediário, que foi compilado, e vai transformar isso em código de máquina. Esse código de máquina vai rodar na plataforma Windows ou Linux que eu estiver executando. A máquina virtual, a CLR, ela usa um uma forma de compilação que a gente chama de just in time, que ela executa no momento o código intermediário e transforma no código de máquina. Aqui a pretensão é só dar uma ideia simples de como funciona a plataforma para vocês. A gente precisa entender o básico, não precisa entender profundamente como é que funciona para poder utilizar a linguagem de programação. Ok? Então, o próximo passo é a gente preparar o ambiente de desenvolvimento que a gente vai utilizar aqui na disciplina. A gente vai utilizar o Visual Studio Community, que pode fazer download aqui nesse site. Vou mostrar para vocês o site aqui, só um segundo. Então, aqui nesse site, vocês vêm aqui e baixar o Visual Studio e fazer o processo de instalação. O processo de instalação, ele antes de falar do processo de instalação, alternativamente vocês podem utilizar esse editor online, mas utilizar o Visual Studio Community é melhor porque ele já vem com algumas coisas de autocomplete pronta, que ajuda muito no desenvolvimento. Durante o processo de instalação, a primeira telinha que vai aparecer é essa, vocês podem só clicar em continuar. A segunda parte do processo de instalação vai aparecer essa tela. Aí aqui, para a nossa disciplina, basta selecionar essa opção aqui, que ele vai instalar tudo que a gente precisa do, do Visual Studio. Vocês quiserem, podem desmarcar, que também tem as opções aqui que vem marcada. Essa blend aqui, ela vem marcada, vocês podem desmarcar que a gente não vai utilizar. Essas aqui do Entity Framework também pode desmarcar. Pode desmarcar também aqui o Live Check vem marcado e pode desmarcar esse ML.NET também que vem marcado. O resto pode deixar do jeito que está e clicar em instalar, ele vai continuar o processo de instalação. Então, ele vai para, quando você clicou em instalar, ele vem para essa parte, ele vai ficar fazendo o processo de instalação. Depois que ele instalou, ele vai abrir essa janelinha. Aqui nessa janela eu recomendo, se é a primeira vez que você está utilizando, você nunca utilizou o Visual Studio, não fazer essas configurações, clicar aqui agora não, talvez mais tarde. O próximo é você iniciar o o seu ambiente, escolher o tema. Eu gosto de utilizar o tema escuro, então eu seleciono o tema escuro e clico ali no botãozinho de iniciar o Visual Studio. E a próxima parte que vai aparecer vai ser essa janelinha aqui e por hoje a gente não vai criar o projeto, é só instalar o ambiente mesmo. Então eu posso vir aqui, clicar no xizinho e termino a configuração da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai continuar. Então, para saber mais sobre o que é o .NET Framework, que eu dei uma pincelada aqui para vocês, vocês podem consultar esse site. Então, obrigado e até a próxima aula.